Bom dia! Vamos começar mais um dia do nosso desafio. E hoje a gente vai falar de um tema que é super importante na gestação: a suplementação de nutrientes. Quando a gente fala em suplementação para a população geral, muitas pessoas pensam que não é necessário. E realmente, tá? Se a gente for parar para pensar, quase nenhum nutriente é necessário para todas as pessoas. Talvez um ômega 3 seja interessante para a grande maioria, mas geralmente a gente vai avaliar vários pontos para entender se você vai ou não precisar de algum suplemento. Só que na gestação a gente não tem para onde correr. A gente vai precisar de suplementos. É claro que isso vai mudar de pessoa para pessoa, né? Nem todo mundo precisa de todos, mas a gente vai definindo ali qual que é a necessidade de cada um, porque vai ser necessário suplementar. Isso é um fato. Isso porque na gestação a gente tem uma necessidade nutricional aumentada, ou seja, a quantidade que a gente precisa consumir daquele nutriente é maior. E aí, quando a gente pensa que a gente também não pode deixar faltar nessa fase, a gente tem uma responsabilidade ainda maior, né? Principalmente quando a gente está falando de micronutrientes como as vitaminas e os minerais. Afinal, a gente precisa dar nutriente para o seu corpo funcionar bem e, para além disso, o nutriente necessário para o crescimento e desenvolvimento do bebê. O suplemento que é mais conhecido, mais falado ali na gestação é o ácido fólico, né? Ele, inclusive, entrou como protocolo de suplementação na gestação, porque a sua deficiência pode levar a problemas graves no bebê, principalmente ali no iniciozinho. Então, provavelmente esse foi o primeiro suplemento que o seu médico te passou. Às vezes até mesmo antes de você engravidar. Se a gente comenta com algum médico que a gente está querendo engravidar, ele já vai lá e passa o ácido fólico. Só que a gente tem que lembrar que o ácido fólico não trabalha sozinho, tá? Ele faz parte de um conjunto de vitaminas que a gente chama de complexo B, que tem a B1, B2, B3, B5, B6, B9, que é o ácido fólico, e a vitamina B12. E elas trabalham juntas, né? Então, se tem ácido fólico, mas está faltando uma B6, uma B12, uma vitamina B2, o pobre do ácido fólico não vai conseguir fazer o trabalho dele direito. Isso não significa necessariamente que nós vamos precisar suplementar todas elas. Afinal, a gente encontra várias vitaminas do complexo B na nossa alimentação. Mas, ainda assim, é importante ficar atento porque, como eu comentei, as necessidades estão mais altas. Além das vitaminas do complexo B, nós também temos um outro grupo de vitaminas que é super importante para a gestação, que são as vitaminas lipossolúveis, vitamina A, D, E e K, tá? São aquelas vitaminas que dissolvem na gordura. A vitamina A é uma vitamina que é importante, mas a gente tem que ter cuidado, ela precisa ser usada com moderação na suplementação, tá? Não significa que a gente não pode suplementar, se tiver baixo a gente vai sim suplementar, mas a gente não pode dar em altas doses porque pode causar problema para o bebê. A vitamina D é uma vitamina extremamente importante para várias funções no nosso corpo e na gestação. E o nosso corpo produz vitamina D, só que ela só é ativada quando a gente toma sol. E hoje em dia, a gente sabe, né? É difícil a gente encontrar alguém que realmente toma sol. Inclusive, a gente tem que tomar cuidado, porque o excesso também não é legal. Na gestação, pode inclusive causar manchas na pele, né? Que é o melasma. Então, a gente muitas vezes vai entrar com a suplementação também, tá? Para entender quanto que a gente precisa de vitamina D, a gente vai olhar o exame de sangue. A gestante está no grupo de risco, então o ideal é que o seu exame de vitamina D esteja acima de 30. Então, menos que isso, a gente vai entrar com a suplementação. Além das vitaminas, tem um outro suplemento que é importantíssimo e esse eu recomendo para todas as gestantes, sem exceção, que é o ômega 3. Tá? O ômega 3 é uma gordurinha boa e ela é essencial, ou seja, o nosso corpo não produz. A gente precisa ingerir pela alimentação ou suplementação. A questão é que o ômega 3 está presente ali naqueles peixes de água fria, como o salmão, a sardinha, o atum. E a gente até consegue pela alimentação, mas vamos combinar? É difícil encontrar alguém que coma esses peixes todos os dias. E mesmo que tenha alguém que coma todos os dias ali, a gente vai ter um outro problema que é a falta de variedade, né? Então,
hoje a suplementação de ômega 3 é recomendada para todas as gestantes, porque além de todos os benefícios que ele pode trazer, ele vai ter um papel muito importante no desenvolvimento do cérebro do bebê, tá? Então, como a gente não quer brincar com isso, a gente não quer deixar faltar, a gente entra com o suplemento de ômega 3 também. Já falamos das vitaminas, falamos do ômega 3 e agora eu vou falar sobre um outro tipo de nutriente que a gente também precisa ter atenção, os minerais. Ferro, zinco, magnésio, selênio, cromo, cálcio, cada um vai ter o seu papel na gestação. Por exemplo, a deficiência de ferro, como a gente já comentou em outro vídeo, pode levar à anemia. E além disso, pode causar restrição de crescimento no bebê e até mesmo um parto prematuro. O cromo está relacionado com o metabolismo da glicose e a suplementação, o consumo adequado dele pode ajudar a prevenir diabetes gestacional. O magnésio tem um monte de função na gestação. Entre elas está relacionado ao relaxamento muscular, controle do estresse e para o bebê vai ajudar na formação dos ossos também. Além disso, na gestação, ele pode ajudar a reduzir o risco de pré-eclâmpsia. Ou seja, a gente tem que cuidar de todos os nutrientes. Além desses nutrientes que eu falei aqui no vídeo, ainda tem alguns outros nutrientes que podem ser necessários suplementar. Por exemplo, algumas mulheres vão precisar aumentar a proteína, outras vão precisar ali de uma ajudinha a mais com o intestino, a gente entra com uma fibra ou com um probiótico. Isso vai depender de cada uma, mas principalmente quando a gente fala de vitaminas e minerais, esse olhar tem que estar bem atento. Enfim, o recado principal desse vídeo é que a gestação é um momento extremamente importante, onde a gente não pode perder tempo. Não dá para correr o risco de faltar algum nutriente, porque isso vai atrapalhar o desenvolvimento e a saúde do bebê. Isso não significa que a gente vai precisar, e nem vai, na verdade, suplementar todas as coisas para todas as mulheres, porque isso depende, como eu falei, de vários aspectos. Depende do que você está comendo, depende do resultado dos seus exames, depende dos sintomas que você está tendo, depende da fase que você está na gestação, depende de várias coisas, inclusive questões genéticas ali, que vão influenciar a forma como o nosso corpo absorve e usa esses nutrientes. Então, a gente precisa de uma avaliação individualizada. E é por essas e outras que, embora eu saiba que aqueles suplementos prontos da farmácia são mais práticos e são a opção para muitas mulheres, eu vou te dizer, tá? Eles são melhores do que nada, mas eles não foram feitos para você, não é mesmo? Então, quando a gente pensa ali numa nutrição individualizada, numa nutrição adequada, que vai olhar para a sua necessidade, a gente pensa num suplemento individualizado também. E o desafio de hoje, eu acredito que é um grande desafio, tá? Eu quero dar mais autonomia para vocês entenderem ali o que vocês estão tomando e às vezes o que vão precisar incluir também, tá? Eu vou mandar um PDF com os principais nutrientes que a gente vai ter atenção e vocês vão comparar com os suplementos que você está tomando. E se for o caso, você perceber que tem alguma coisa que precisa melhorar ali, conversa com o seu médico ou vamos marcar uma consulta com a Nutri para a gente ajustar o que for necessário na suplementação, tá bom? Eu realmente não recomendo, e eu preciso deixar aqui muito claro, que vocês mudem a suplementação por conta própria, tá? Isso pode ser perigoso, porque tanto a falta quanto o excesso pode ser prejudicial e principalmente na gestação a gente não pode correr esse risco. Então, quando a gente pensa em suplementação, a gente precisa conversar ali com quem entende realmente do assunto. Então, vamos lá. Vamos entender quais nutrientes vocês já estão suplementando e tomar esses suplementos direitinho, conforme a recomendação, e quais aqueles nutrientes que merecem uma atençãozinha a mais para melhorar a nossa saúde na gestação. Combinado? Um beijo da Nutri e até amanhã!